Meus queridos irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus, observem as palavras proferidas por Deus a Jó. A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? Jó 38, versículo 28. Eu acho incrível este momento em que Deus conversa com Jó, já bem no finalzinho do seu sofrimento. Meses haviam sido passados quando houve este diálogo entre o divino e o humano. É bom esclarecer aos nossos amigos e irmãos que o sofrimento de Jó não durou anos, como muitas pessoas pensam, uma vez que o livro tem 42 capítulos, né? O que vem na mente é que o sofrimento durou anos. Mas na leitura de seu livro, no capítulo 29, de 1 ao 2, o próprio Jó informa sobre o período do seu sofrimento com estas palavras. E prosseguiu Jó no seu discurso dizendo: "Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava." Não tenho dúvidas, queridos, que foi um privilégio e tanto para Jó dialogar com o próprio Deus. Já pensou, meu querido irmão, ficar alguns minutos ou horas ouvindo a voz de Deus e também poder fazer perguntas a Ele e receber respostas? Deus faz perguntas a Jó como estas: onde ele estava quando foram estabelecidos os fundamentos da terra, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e quando todos os filhos de Deus bradavam de alegria? É certo que Jó não tinha respostas para tal pergunta. O certo é que os fenômenos da natureza mostram a grandiosidade do Deus Altíssimo e revela a fraqueza do homem. Para você que aprecia ler as Escrituras Sagradas, já observou com certeza que os últimos capítulos do livro de Jó, os amigos molestos, aqueles amigos que, no lugar de dar um conforto, empurrar Jó para cima, eles simplesmente foram críticos, molestos. Então esses três aí, eles saem de cena, na verdade quatro, porque um aparece no final. E depois entra Deus conversando com Jó. O apóstolo Paulo chegou a citar uma parte da conversa de Deus com Jó. Paulo cita Jó 41:11 em Romanos 11:35. Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? O contexto desta passagem na epístola aos Romanos trata da demonstração da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus manifesta o favor não merecido que ele concede aos homens. O que Paulo deixa claro é que Deus é o início e o fim da salvação do homem. Ninguém é justificado com base em seu próprio mérito, mas na graça de Deus. O que vemos claramente na leitura de Efésios 2, 8, 9 e Tito 3, 4, 7, que desejo lê-los neste momento. Porque pela graça sois salvos por meio da fé,
e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas, se quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, que ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. É bom lermos também uma palavra do apóstolo Paulo, escrita centenas de anos depois do livro de Jó. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Romanos 9:20. Mas, queridos, qual foi a razão de Deus ter esta longa conversa com Jó, fazendo-lhe cerca de 70 perguntas? Olha, meus irmãos, eu tive o prazer, digo até a grata satisfação de estar ligado ao magistério por longos anos, lecionando em faculdades, seminários teológicos e também na Academia da Polícia Militar do Estado de Goiás. As perguntas dos professores aos seus alunos possuem um aspecto importante no ensino. Este método reforça aquilo que os alunos já sabem ou traz à memória dos mesmos conhecimentos obtidos que estão ali não sendo aplicados. Quando Deus interrogou a Jó, foi para ensinar-lhes coisas que Jó já sabia em parte, mas que no momento de dor, de sofrimentos, ele falhara em reconhecer e aplicar. Podemos dizer que as perguntas de Deus foram calculadas para produzir resultados certos. Por meio de suas perguntas, Deus mostrou a Jó que, embora ele fosse o homem mais justo da terra, entretanto, ainda era dominado pelo orgulho, e este orgulho impedia de conhecer a Deus plena e verdadeiramente. Por fim, Jó rendeu-se totalmente a Deus, reconhecendo resolutamente, disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42:2 e do 5 ao 6. Antes de Jó citar estas palavras memoráveis, as perguntas feitas por Deus a Jó, já envolto em pó, na dor, na miséria, não foram respondidas, queridas. Por isso Deus indaga do seu servo, e Jó e seus amigos estavam confusos. Por que todo este sofrimento? Aí vem a pergunta que citei no início da minha fala. A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? Jó 38:28. Deus quis dizer a Jó que a chuva não é filha de ninguém. A chuva faz parte do ciclo das águas. Toda água que
evapora e vai para a atmosfera, se condensa em forma de nuvens e ocorre posteriormente o fenômeno meteorológico da chuva, que é a precipitação e água na terra. E quanto isso é fundamental, importante para a flora, para a fauna, enfim, para a vida na terra, não é mesmo? É incrível é quando está para chover, as pequenas formigas começam a mudar seus hábitos, primeiramente procurando lugares mais altos para não serem tragadas pelas águas. As formigas ficam mais ligeiras, mostrando a pressa em se abrigar. A Bíblia fala delas, sabia, queridos? Vamos ver Provérbios 30, 25. As formigas não são povo forte, todavia no verão prepara a sua comida. E você sabia que Salomão usa até as formigas para repreender o preguiçoso? Observe aqui, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Provérbios 6, 6. Quando o sapo canta diferente do seu modo habitual, é sinal que vem chuva. Alguns lavradores se orientam pela voz dos sapos para dizer que certamente virá água do céu. No livro de Êxodo, capítulo 8, lemos que Deus humilha um dos milhares dos deuses do Egito, Arã, fazendo que elas saíssem do rio Nilo, entrassem no palácio, nos potes de águas, nas panelas, e depois Deus extermina as mesmas. Também no Nordeste existe uma árvore chamada juazeiro, conhecida também como laranja de vaqueiro ou juá-fruta, que consegue antever a chuva. A razão disso é que as pessoas dizem que o fruto desta árvore, quando vai chover, se desprende dos galhos e começa a cair, pois é um fruto que gosta da lama. De acordo com a Bíblia, as chuvas são sinônimo de bênção, de favor de Deus, de tempo de prosperidade, de suprimento divino. Observe a leitura de Levíticos 26, 3, 4. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Deus enviará chuva, escreveu Moisés em Deuteronômio 11, 13 ao 16. Vamos ler. E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o ouvir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite, e darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás, e fartar-se-á. Em Joel, capítulo 2, 23, também diz que Deus manda chuva. No livro de 1 Reis 17, queridos, vemos que o profeta Elias, não concordando com o pecado de Israel, vem ao rei Acabe e lhe diz: vive o Senhor Deus de Israel, que nestes anos não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Ele sabia que Deus o honraria, pois ele estava na palavra
e se lembrou das Escrituras em Deuteronômio 11, 13 ao 17, que li, mas gostaria de repetir. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor seu Deus e servindo de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, a chuva de outono e da primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. A história você já conhece. Elias foge, depois Deus o sustenta, e ele volta e desafia os profetas de Baal e Aserá, e com uma oração de 24 segundos e 40 palavras, então desce fogo do céu. Mas interessante, queridos, é que para vir a chuva, ele tem que orar 7 vezes e com a boca no chão, pois sabia que só Deus poderia mandar chuva numa circunstância daquela. Querido irmão, pode chover hoje em sua vida também. Talvez você esteja vivendo em uma terra seca ou procurando algo que lhe dê esperanças. Jesus é a chuva que veio do céu para mim e para você. Basta não deixar a incredulidade dominar as nossas vidas. Por falar em incredulidade, ela afasta completamente o homem de Deus, sabia? Observe aqui Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração incrédulo. Também a Bíblia ensina que a incredulidade é um terrível pecado. Observe. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. João 16, 8, 9. E também é uma das pouquíssimas coisas que limitam o agir de Deus, conforme lemos em João 12, 37. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam neles. Imaginou? As pessoas viram os milagres que Jesus fez e ainda, por causa da dureza do coração deles, da incredulidade, eles não estavam vendo aqueles milagres. A incredulidade fez Tomé ser chamado de incrédulo, pois após haver sido discípulo de Jesus Cristo por 3 anos, João 20, 27, Jesus chegou a dizer a Tomé: não seja incrédulo, mas crente. Alguns não creem porque seus sentidos foram totalmente endurecidos. João 12, 39 ao 40. Observe. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se converta, e eu os cure. As pessoas vencidas pela incredulidade jamais conseguem agradar a Deus. É o que lemos em Hebreus
11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Milhões de pessoas não creem porque o diabo cegou seu entendimento. Observe as palavras de Paulo em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vendo Jesus de frente, queridos, bem de pertinho, muita gente em seus dias não cria em Jesus, que somente pregou a verdade. Observe João 8, 45 ao 46. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? Não só nos dias de Jesus, muitos não creram, e de hoje também não creem porque Satanás roubou a semente de seus corações. Muitos são incapazes de crer, até mesmo no que veem. Os incrédulos não aceitam jamais a ideia de que Deus pode preparar-lhes uma mesa no deserto. Observe essas palavras no Salmo 78, 19 e 20. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Queridos, sabiam que os verdadeiros incrédulos fazem de Deus um mentiroso? Sim, o apóstolo do amor, João, em 1 João 5:10, ele disse: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Para crer solidamente em Cristo Jesus é necessário ser a sua ovelha. Quando João disse, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Paulo muitas vezes enfrentou pessoas profundamente incrédulas em seu ministério. Basta ler o capítulo 19 de Atos. E por fim, é por causa da incredulidade que as pessoas não entendem as Escrituras. Jesus chamou os fariseus e outros ouvintes dele com estas palavras, e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Lucas 24, 25. Portanto, querido, encerrando, não se iguale ao ímpio que deixa de acreditar nos milagres, nas vitórias, em dias melhores, em Cristo Jesus, porque são dominados pela incredulidade. Você não é incrédulo, não é mesmo? Você é um crente. Amém? Oremos a Deus. Maravilhoso Deus, a ti a honra, a glória e o domínio para todos sempre. A tua grandiosidade é vista na obra das tuas mãos, pois os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tua bendita palavra é luz para os nossos caminhos, Senhor. E quem permanece firme, nela não erra o caminho que leva aos céus, o caminho da vida eterna com Cristo Jesus. Ajuda, Senhor, as pessoas que nos ouvem
a não serem dominados pela incredulidade, Deus, mas que sejam crentes em Cristo Jesus. Abençoe esses lares, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente os seus lares, queridos, e até o nosso próximo encontro, com a bênção e a graça de Jesus.